quando os irmãos acham, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Louvamos ao Senhor por nós estarmos aqui, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus bondoso, gracioso e de um grande amor para conosco. Também eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, irmão, pastor Washington, a qual nos confiou esta noite de Deus. E eu estou muito feliz, eu me sinto verdadeiramente em casa. Eu amo todos em nome de Jesus. Vocês não imaginam o tamanho do nosso amor para com vocês. Às vezes, nós estamos longe, mas em espírito e comunhão nós estamos bem pertinhos. Nós estamos no mesmo propósito, no mesmo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. O que importa é que nós estamos adorando um Deus fiel. Então eu quero partilhar com vocês nesta noite, aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 4. E o tema da mensagem, da série de mensagens aqui é muito interessante, porque é algo que nos chama a atenção, que é missiologia, ou seja, missões. A igreja precisa ser despertada, a igreja precisa estar de pé para cumprir a ordem do Senhor, uma ordem imperativa, uma ordem que o Senhor não falou sobre só os pastores, evangelistas, não, a todos. Então nós temos uma bênção, uma tarefa, um encargo de cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, eu quero refletir com a igreja nesta noite, quando Jesus aborda, narrando uma parábola, que chama-se a parábola do semeador. Amém? Amém. Estarei lendo aqui. Na minha tradução se encontra assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu um semeador a semear. Amém? Quero que a igreja repete comigo o versículo 3, junto comigo, no 1, 2, 3. 1, 2, 3. E eu... Perdão, é o versículo 3. Amém? Só 3. 1, 2, 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Amém. E aconteceu o quê? Semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Podemos aceitar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. É
uma passagem muito conhecida, mas tem um ensinamento profundo para as nossas vidas nessa noite. Então, a minha alegria, como já disse, é muito enorme nessa noite. Ver os irmãos, venezuelanos, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor continue sustentando vocês, continua prosperando vocês em todo o sentido da vida. Vocês são queridos, aprendi a amar, respeitar muito. É um povo, a qual nós amamos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E antes de entrar na mensagem, eu quero ressaltar também, ontem nós visitamos um casal ali, Carol e a Damaris. Foi precioso o nosso encontro, não somente para comer, que faz parte, crente, cristão come mesmo, Mas o que eu achei interessante é porque essa moça aí, ela tem um talento, eu já vi que ela tem um talento muito importante, não só pelas coisas espirituais, mas também como uma grande dona de casa, cuidadora, onde nós provamos um delicioso bolo, um delicioso cuscuz de arroz, que a mãe ficou me devendo por um tempo, mas também cuidou, em nome de Jesus. E, enfim, teve um banquete, mas o maior banquete foi que nós compartilhamos do reino de Deus. Nós compartilhamos da palavra de Deus. E Deus falou muito conosco ontem ali no celular. Então, que Deus nos abençoe, o Kelvin, a Dan. Outra hora nós também visitamos um casal aqui, E esses casais estão em lua de mel, parabéns. Que Deus continue sustentando vocês. E tem aí os outros aqui logo vão casar. Esqueci o nome da irmã da Montes, Camires, enfim, outros aí que estão vindo aí, o Zé Neto, Vamos casar e vamos gerar filhos, amém? Mas eu louvo a Deus por esse momento. Então vamos para o que interessa. Aqui nós lemos uma parábola no qual Cristo, ele diz que um semeador saiu para semear. E interessante, irmã Renata, que Cristo não dá nome, apenas um título, semeador, um homem do campo, para semear. E ninguém sabe a razão ou quem era este homem. Se era casado, solteiro, se tinha filhos, se era, enfim, era um homem que Cristo dá um exemplo de uma parábola, que ele saiu a semear. Só que quando ele sai para semear, aqui nós encontramos 4 terrenos, porque nós também poderemos aplicarmos sobre os corações. É o terreno pedregoso, espinhoso, que é rochoso também. Nós vemos o terreno com pouca profundidade e um terreno fértil. Então a Bíblia nos ensina, mas ele saiu para semear. E a igreja de Cristo representa isso. Nós somos, na verdade, aqui o semeador. Também a semente é a palavra de Cristo. Nós também podemos aplicar que o semeador pode ser o próprio Deus. Nós podemos fazer essa aplicação. Os terrenos, os solos, são os corações. Então, podemos aplicar também para os lá de fora, como os daqui de dentro. É por isso que nós temos que atentarmos à palavra de Deus. Porque a igreja é um órgão vivo, ela foi chamada para cumprir o ide de Cristo, o propósito de Cristo. Porque é interessante, quando Cristo começou o seu ministério, Cristo ele começou a ensinar. Cristo mais ensinou, mais de 80%, Cristo mais ensinou do que pregou. Ele mais ensinou o povo. Então nós vemos que Cristo começou a ensinar.
E Cristo foi ensinando o povo, mas nós vimos que o povo seguia Jesus por causa dos milagres, das multiplicações, porque expulsava os demônios. Então nós vemos aqui uma turma que Jesus já lança uma parábola. Olha, tem muitos que me seguem, mas não tem profundidade. Tem muitos que me seguem, mas a semente é lançada, mas não tem profundidade, não tem raiz. Logo vem as aves, que simbolizam Satanás, e roubam a semente. Então, o que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele deixou bem claro. Por isso que eu escolhi o Evangelho de São Marcos, porque essa mesma parábola está em Mateus capítulo 13, em Lucas capítulo 8. Mas eu escolhi Marcos por quê? Porque Marcos, ele narra Cristo como o bom servo, aquele que serve. O próprio Cristo, qual é o tema temático do livro de Marcos? É que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos narra isso de Cristo. Então eu achei bem de escolher bem Marcos, porque vai narrando. Então a igreja, ela tem uma incumbência. Como já ouvi aqui, nós estamos num momento de uma festa onde para todo o país. Eu quero deixar um ponto de interrogação na mente de vocês, em nossa mente. O carnaval é de Deus ou do diabo? Não responda. Porque a Bíblia diz, tudo que há no mundo, aquele que se diz que é amigo do mundo, e que condiz tudo que é do mundo, torna-se inimigo de Deus. E essa festa, ela traz o quê? Momentaneamente dizendo, felicidade passageira. Um momento de euforia que não é duradouro. Essa festa aí é a festa, se diz, a festa da carne, a qual todos bebem, usam drogas, se prostituem e tantas outras coisas que acontecem nessa época de carnaval. Ou seja, está normal. Sabemos que chega nessa época, acontece. Os irmãos são bem inteirados nisso. Infelizmente, tem muitos que dizem ser cristãos, estão lá, gente. Isso não é uma fábula. Isso não é um conto. Existem pessoas que dizem ser cristão, mas é uma festa cultural. Tudo bem, é uma festa cultural, mas o cristão ele tem princípio, ética cristã. O cristão, ele, como foi dito aqui, ele tem um reino, ele tem um mundo que não é este mundo. E Paulo ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ontem nós refletimos sobre isso, porque na verdade nós temos a verdadeira liberdade. Como foi dito aqui, eu ouvi isso aqui muito bem. Nós temos a opção, Mateus narrou aqui, de estarmos aqui ou não. Nós temos a opção de adorar a Deus ou não. Porque Deus é um amor incondicional. Não é aquele amor que sufoca. É o contrário. O amor de Deus nos liberta. Por isso que Pedro, quando ele está ali no monte da transfiguração, uma coisa que eu acho muito lindo, que Pedro falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom, Senhor, é estar na tua presença. Bom é sentir o teu toque. Ver, Senhor, a tua luz. Então, Cristo ensinava. Então, nós vemos no mistério de Cristo. Cristo fala assim: olha, vai chegar um momento que todos vão se dispersar, vão me abandonar. Mas está escrito. Então, quando Cristo é preso, o que a multidão, os discípulos fazem? Abandonam Cristo, exceto João, que estava ali com as irmãs Marias. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz, que estavam ali também as irmãs de João. A Bíblia diz que também ele ressurge dentre os mortos, ressuscita. Jesus fala para os meus irmãos, que eu irei para Galiléia, onde eu falei que iria encontrar com eles. E quando Jesus está dando ensinamento ali, quando Cristo está sendo elevado,
O apóstolo Paulo disse que havia mais de 500 irmãos assistindo à ascensão de Cristo. E Cristo dá uma ordem: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido dele poder. Que vocês sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Culto de missões, missiologia é isso, é o despertamento. Senhor, qual é a minha função? Senhor, eu estou te agradando, como já foi orado aqui e falado? E nós devemos analisarmos a nós mesmos todos os santos dos dias. Como Beto orou aqui muito bem: Senhor, visita aqueles que estão lá, Senhor, na bagunça, no carnaval, que eu sou livre, que eu sou salvo. Mas também tem homens e mulheres de Deus lá, fazendo a vontade de Deus, que não se contaminam, ao contrário, eles iluminam, eles trazem iluminação, revelação da palavra de Deus. Eu conheço um grupo que trabalha no carnaval e ganha muitas almas, pessoas que desistem dessa festa porque estão em encontro com a palavra, com a presença de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus. Então, nós vemos Cristo de dessa ordem: fique em Jerusalém, vocês têm que ser revestidos de poder, vocês têm que ser preparados. Mas a Bíblia diz que quando eles estão esperando a promessa de Deus, na exceção de Cristo, havia mais de 500 pessoas. Mas quando eles estavam orando, buscando, o apóstolo, o discípulo Lucas, ele dá em Atos capítulo 2, que apenas haveria 120 homens. Cadê o restante? Na sessão tinha mais de 500, mas na oração, na busca, na promessa, muitos desistiram. Hoje mesmo, ali dando aula na escola dominical, eu falei ali muito para os jovens, porque quando nós vamos para o campo, quando nós temos, a riqueza e o prazer de fazer as coisas de Deus, tudo é mais difícil, tanto na área espiritual, como na área emocional, sentimental. É muitos ataques. É por isso que Cristo fala: sejais revestido de poder. Aleluia! O poder do Espírito Santo de Deus. Então, os homens estavam ali esperando, e havia mais de 120 homens buscando na promessa. E a Bíblia diz que de repente um vento impetuoso encheu toda a casa, e todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Que eles que eram como antes, agora hoje são homens totalmente tomados pela presença de Deus. Aquele homem chamado Pedro, que o negou, que abandonou Cristo, aleluia, agora ele é o primeiro a estar de pé e falar assim: olha, este homem que vocês crucificaram, condenaram, é o mesmo que eu prego agora. E ele fala: irmão, pelo que nós devemos fazer, olha, se arrependa, porque ele veio para dar vida, e vida plena, aleluia. E a Bíblia diz que muitos se converteram. Primeiramente, foram mais de 5.000 homens para a glória de Deus. Ou seja, há uma transformação, há uma conduta, há uma responsabilidade. Pedro, que outrora o negara, hoje anuncia. Pedro, que antes tinha medo, hoje ele se regozija. Olha, eu estou feliz, eu estou regozijando. Por quê, Pedro? Porque eu padeci por amor do Evangelho. Aleluia. O Evangelho é isso. O Evangelho é torturoso. O Evangelho é perseguição, é a calúnia. Aleluia. É mal compreendido. Mas Jesus deixou bem claro: se eu fui, vocês também serão. Aleluia. Mas Jesus nos dá um respaldo, um amparo. Aleluia. Mas não tenhais medo, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Oh glória. Então o semeador saiu para semear. E para semear nós devemos estar prontos. Como assim, meu amigo? É a nossa intimidade, particularidade com Deus.
Aqui eu ouvi que o nosso culto não começa aqui. O nosso culto começa em casa. Ontem, a primeira coisa que nós entramos na casa da Dani, do Kelvin, eu e a Lê falamos assim: paz seja deste lar. E ontem nós pensamos: faça deste lar um altar de Deus. Faça deste lar a morada de Deus. Aleluia. Porque nós muitas vezes estamos acomodados ou sendo roubados daquilo que o Senhor nos chamou. Nós devemos em nosso lar falar: Senhor, a minha casa, a minha família te pertence. Senhor, o inimigo aqui não tem vez, mas o inimigo ele entra. Lembramos do episódio que Cristo, a ser batizado, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduziu ao deserto. Jesus estava com a vida consagrada, cheio do Espírito Santo. Quem ali aparece? Satanás, para nos tentar. Ou seja, se tentou Cristo, imagina nós. Mas Cristo, ele venceu pelo poder da palavra, uma vida de santidade. Ou seja, ele veio para nos paralisar, ele veio para nos amedrontar, ele veio querer meter medo, que nós possamos retroceder. Mas nós temos um Senhor, aleluia, que é santo, que é o maior, aleluia, que está sobre todos, Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. Ele diz: vós são semeadores das boas novas, aleluia. Façamos, aleluia, em nosso lar, em nossa família, um campo missionário, aleluia. Então não adianta nós pregarmos na rua somente, porque o maior campo é os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, nossos parentes, como já foi falado aqui pelo Roberto, amigos que nós gostaríamos que estivessem aqui junto conosco. Mas a igreja tem que ser, não a igreja só de oração, mas perseverante. Quando nós lemos em Atos, a Bíblia diz que todos estavam unânimes em oração e perseverança. Muitas vezes eu falei tanto, e nós queremos desistir. Não, continua chorando. Senhor, meu filho é teu. Senhor, a minha esposa, o meu esposo é teu. Senhor, o meu tio, a minha mãe, o meu pai, Senhor, te pertence. Nós precisamos, amado, aleluia, profetizarmos e investir a palavra de Deus, que é a semente, aleluia. Então nós vimos que ele saiu para semear. Uma parte caiu na beira do caminho, outra parte no solo rochoso, outra no meio entre os espinhos e outra em boa terra. Nós vemos que aqui a semeadura ela não foi um sucesso, ela foi apenas um texto. E nós vemos aqui que nós aprendemos também que essa semeadura aqui, esse do semeador, é interessante porque essa passagem, essa parábola, ela vem com bônus. Depois vocês podem estar lendo em casa, porque a partir do versículo 18, deixa eu ver se é 18 mesmo, a partir do verso 10, o próprio Cristo dá a interpretação dessa parábola. Cristo, é difícil você ler um texto e vir já a interpretação. Então esse texto aqui, nós entendemos. Cristo falou: Senhor, por que o Senhor falou de parábolas? Olha, quem tem ouvido, ouça. Aleluia. Então nós vemos aqui Cristo dando a interpretação. Cristo dizendo: olha, esse solo que escuta, que a semente caiu, esse solo que foi semeado, mesmo que foi sem querer, mas a semente ela foi lançada. E o que significa isso? Que nós pregamos para pessoas. Nós falamos do Evangelho para as pessoas, mas o que acontece? Mas eu não vejo o resultado. Mas quem disse que é para nós vermos o resultado? A nossa função é ide e pregar. Ou seja, no original, no grego, não é ide, é ido, continuidade, avançando, continua, né? Ide, é ido, continua pregando. Mas quem dá? Paulo mesmo acrescenta. Paulo, né? Eu planto, Paulo rega, mas quem dá o crescimento
É Deus, é o Espírito Santo. Então aquela palavra que você lançou, ela não volta vazia. Aquela palavra que você ministrou não volta vazia, não cai por terra. Ela é poderosa, aleluia, ela é inerrante, ela é imutável, ela é fidedigna. A palavra de Deus, ela tem poder, é como um martelo que esmiuça a pedra. Então continua falando. Eu me encontro, pastor Boston, muitas pessoas, irmão, acredito que nós não sei pregar. Quem disse que nós devemos saber pregar? Não, é falar com Pedro. Olha, eu conheço um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele muda a história, que ele muda o cenário, que ele muda a vida, transforma aquele homem que estava perdido, aquele homem que estava sem esperança, sem expectativa de vida. Quando ele abre o seu coração, quando a semente cai numa terra tífera, aleluia, aí a vida, aí a esperança, há uma mudança, uma transformação, e que nós devemos ser esse exemplo do bom semeador. Vai cair muitas vezes palavras que nós pregamos para pessoas que são só pedregosos, solos ruins, mas existem pessoas com o coração aberto, aleluia. Então continue orando, continua pregando a palavra de Deus. Ontem eu falei para o Kelvin e Adão, narrando aqui uma história verídica, um homem chamado Billy Graham, todos conhecem. Billy Graham, o maior pregador do século, aleluia, um homem que andou nos 5 continentes, um homem que pregava, um homem que estava em várias nações, línguas e tribos, mas chegou um momento, eu lembro no livro agora recente, fizeram uma pergunta para a mulher, a esposa do Billy Graham: olha, algum momento você pensou de abandonar, largar o Billy Graham, porque ele não tem tempo para a família? E a mulher, sinceramente, ela falou assim: não, eu não pensei de largar ele, eu pensei de assassinar ele. Eu tomei um choque. Aí todo mundo se recapitulou e falou: sério, eu tive desejo de matar o Billy Graham. O que significa isso? O que nós aprendemos aqui é que Billy Graham estava ganhando o mundo. Mas quando nós lemos a biografia, a história do Billy Graham, o filho das drogas, a mulher desamparada, sem atenção no seu lar. E a Bíblia diz: o que adianta, Mateus, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação, perder a minha família? Ou seja, o maior campo missionário é aquele que está mais próximo de nós. Missiologia é um despertamento, é um preparo, quando nós abordarmos a necessidade de um homem que precisa ser alcançado pela esperança, pelo poder, pelo amor de Deus. Aleluia! Então, foi um susto quando ela disse isso. E a história diz, a biografia diz que Billy Graham, ele deixa tudo. Não, as minhas agendas vão ser todas canceladas. Vou buscar a minha família, vou reconquistar a minha família. O seu casamento estava falido, os seus filhos estavam nas drogas. Então ele lutou pelo seu casamento, foi restaurado pela glória de Deus, buscou seu filho com muitas lágrimas. Hoje, o filho dele tornou-se um grande pastor, um grande pregador. O que nós aprendemos aqui? Continuamos a semear a palavra de Deus, porque ele já tem a responsabilidade, o poder de quebrar grilhões, aleluia, quebrar, aleluia, todas as portas do inferno, em nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui algo só para enriquecer aos irmãos, com respeito, nós devemos alcançar aquelas pessoas que precisam, com respeito, como abordá-los? Com respeito, com amor, com estratégia, com ousadia e com visão do reino. Ontem nós estávamos falando sobre essa questão, ontem foi um spoiler da mensagem. E nós temos um chamado, nós somos salvos. E a Bíblia diz: aquele que é cheio, ele transborda.
Pedro foi esse homem. A mulher samaritana foi uma. A Bíblia diz que a mulher samaritana era uma mulher isolada, sem esperança, sem expectativa de vida. A própria Bíblia diz, em João capítulo 4, que ela foi buscar água num poço, no horário que ninguém ia, meio-dia, o sol escaldante. Mas Jesus, o apóstolo Lucas narrando, o apóstolo João dizendo, narrando, dizem, e era necessário passar por Samaria. E Jesus, ele quebra esse protocolo. Jesus, um judeu não passa por Samaria. Os samaritanos não se comunicam, não têm comunhão com os judeus. Mas Jesus sabia quem estava no poço. Jesus fez, aleluia, por amor e misericórdia. Ali é uma alma, ali há um instrumento que eu vou usar. E a história diz que Jesus, ao chegar ao poço, mulher, dá-me de beber. Como? Tu, homem, ainda sendo judeu, me pedes. Não conhece a história? Que nós não se batem, não se comunicam? Ah, mulher, se tu bem soubesse, quem é que te pede água? Aleluia. E a Bíblia diz que era atenta à voz de Cristo. A semente foi semeada. E a Bíblia diz que foi instantâneo. A mulher deixa o cântaro, o jarro na beira do poço. E sai outra mulher transformada. E ela chega no povoado e diz: olha, eu conheço um homem que falou tudo da minha vida. Um homem, aleluia, que me deu esperança. Um homem chamado Jesus, porventura não é o Messias. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher que era rejeitada, agora está entre a comunidade, a sociedade, falando de Jesus. E todos creram. Aleluia. Aí ouviram a semente que aquela mulher, aleluia, transmitia àqueles homens, àquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, o povo viu Jesus no poço e vieram o povo. Olha, mulher, agora não é mais pelas tuas palavras, mas sim pela fonte, porque nós ouvimos e vemos o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Aleluia. O que nós aprendemos nesta noite? Sejamos um semeador. Abre a tua boca, seja, aleluia, persistente, tenha estratégia, tenha ousadia do reino de Deus. Eu estou falando assim, tem muitos cristãos, infelizmente, que estão, Deus dá oportunidade, estão no meio de uma sociedade que deveria pregar mais a mensagem, mas ninguém fala nada, nem sabe se é cristão. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, e a luz que ilumina, aleluia, o sal da terra, a terra dá sabor, conserva, aleluia. Nós podemos, eu gosto de usar essa expressão, chegarmos até o carnaval, até o inferno, mas nós temos uma luz, nós temos uma responsabilidade, olha, nós temos estratégia e ousadia do Espírito Santo. Olha, o Palmeiras é um time bom, o Corinthians é ruim, deve todo mundo, mas você tem ousadia e estratégia. Mas eu conheço um homem que nunca perde, um homem chamado Jesus. Você pode falar de filme, de série, aleluia, mas tem estratégia, sabedoria, mas isso, olha, talvez está na Bíblia, isso aí é um texto bíblico. Nós devemos falarmos do amor de Deus, nós devemos ser a fonte, um semeador, aleluia. Nós vemos que as pessoas estão perdendo a esse princípio de falar do amor de Deus, aleluia. Então nós não devemos semear com respeito, com ousadia, com visão do reino de Deus. A igreja, missão, missiologia, não é invenção da igreja, não é invenção do pastor Mostra, que eu fiquei muito feliz por esse tema, porque quando nós falamos de missões é a qual vai confrontar o nosso comodismo. Missões é aquilo de nós trabalharmos para o Senhor. Então a missão não é invenção da igreja.
A missão, ela deriva da natureza do próprio Deus, buscar e salvar e abençoar a humanidade. Nós vemos isso lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão. Abraão, de ti farei uma grande nação, e através dessa nação, todas as nações serão alcançadas e abençoadas. Nós vemos que ele mudou patriarcas, profetas, mas se concretizou em Cristo Jesus. Deus, aleluia, é o grande missionário. Enviou os patriarcas, os profetas, o seu filho Jesus, e Jesus veio e preparou a igreja de uma missão: indo e fazer discípulos a todos os povos, todas as nações, começando, como já foi dito aqui, em casa, no bar, na rua. E isso o Espírito Santo conta. Sai semeando, sai falando do amor de Deus. E não, Deus, mas como eu faço? Aleluia. Primeiro, olha, Senhor, me usa. Como foi doado aqui, que Deus falou comigo. Usa-me, Senhor, transforma-me, aleluia, quebranta-me, enche-me. Para quê? Para ganhar almas que precisam ser alcançadas, aleluia. Você está ali no emprego, você está ali na faculdade, aí vem a timidez, não defende o Evangelho, não fala do Evangelho. A missão, missiologia é isso, é confronto. Olha, professor, você é especialista nisso, em filosofia, em psicologia, mas segundo a palavra de Deus, o homem não veio do macaco, não, foi Deus que criou o homem, a semelhança e sua imagem, aleluia. A filosofia pode dizer que existe várias verdades, aleluia. A verdade é relativa, mas segundo a palavra de Cristo, ele afirma, aleluia, eu sou a verdade, eu sou, aleluia, eu sou absoluto, aleluia. Se nós estamos perdidos, sem orientação, Jesus diz, eu sou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amada igreja, então semeia, aleluia, seja esse semeador aonde você estiver, aonde você for, deixa Deus, permita que Deus te use, aleluia. Vamos orar, é verdade, é crente, aleluia, insuportável, não importa o que vão dizer de você, vá lá e fale, aleluia. Eu vou contar uma experiência rapidamente aqui. Deus, eu estava orando em casa, Deus mandou orar pelo meu chefe. Eu falei, meu Deus, e eu não converso muito com o chefe, então imagina você falar do amor de Deus para um homem que não conhece e ainda é seu chefe. Então nós vivemos num mundo politicamente tudo correto. Então eu comecei a orar, orei por ele. No outro dia Deus disse, ore por ele. E só que Deus não me falava nada, só me dava orar por ele. Beleza. Aí foi para a empresa, eu vi ele, meu coração ardeu. E Deus falou assim, fala com ele. Eu falei, não sei mais falar o quê? Deus não falou nada. Deus, fala com ele. Eu endureci. Aí ele sumiu. Aí Deus, vai, fala com ele. Meu Deus, é agora. E aquilo, sonando minha alma, meu coração. Irmão, Deus abre, chefe, preciso falar com você. Ele, tudo bem. Aí ele veio, apareceu, e na hora Deus preparou, não tinha ninguém. Eu falei, chefe, é o seguinte, eu estava orando, uns 2 dias eu vou orar com você. Você pode acreditar ou não, mas o meu dever é falar. E nessa hora eu comecei a falar, Deus começou a me inspirar, colocar palavras na boca. E eu falando dele, era um homem muito sério, alto. E as lágrimas começaram a rolar. Os olhos dele começaram a encher de lágrimas. Eu não sei o que você está passando, está pensando. Mas o Deus que eu sigo, o Deus que é o nosso Pai, Ele te conhece. Ele abraçou, eu agradeço pelas orações, estou precisando. Está um processo terrível. Hoje, Ele já me procura. Hoje, eu já tenho liberdade. Quando eu entro na igreja, eu falo, Senhor, eu não estou aqui somente para ganhar pão, Senhor, físico, mas eu vim aqui para semear, Senhor, pão espiritual. Aleluia.
Quando Deus mudou o meu horário, eu falei, não, Senhor, eu tenho uma agenda, eu estou pregando, agora está começando a ficar bom. Deus fechou as portas, agora você vai para a tarde. Aí eu ali, né, com raiva de Deus, mas o crente, quando ele tem a mente, ele se rende ao Senhor e começa a perceber o propósito. Nada é sem propósito na vida cristã, nada é por acaso. E ali o Senhor colocou pessoas que estavam prestes a cometer suicídio, pessoas deprimidas, estressadas, sem esperança, sem expectativa de vida. Muitas pessoas desviadas, de jovens e idosos. Lá as pessoas me chamam de pastor. Ô irmão, pastor, ora comigo. E lá, graças a Deus, tem um lugar lá que eu vou para ele. Muitas vezes lá eu não faço nada, eu não trabalho. Eu só fico falando da palavra de Deus. Chego lá, Mateus. Se me lá, se me aí os irmãos chegam, irmão, tem a Bíblia aqui, pega a Bíblia. Fala a palavra de Deus para nós. Começa a chorar. Tem um lá que é irmão Ever, tem um lá que é um instrumento, igual você, toca muito. É um levita da casa do Senhor, desviado. O irmão conhece ele e toca. Esses dias a gente lá, reunido, orando, pregando, Deus nos visitou. Ele está esperando o quê? Está esperando o quê? Vocês conhecem o Pai, conhecem o caminho, conhecem a verdade, está esperando o quê? A semente está sendo lançada. Não force, fala do amor. Somente mais a esperança, mas quem trabalha é Deus. Qual é o nosso dever? Semear. Há quatro tipos de solo que representam os corações. Corações duros, abarrotados pelas coisas deste mundo. Pode ver o próprio texto aqui, no contexto diz que tem pessoas que vêm com alegria, aceitam a palavra, mas quando vem as perseguições, as tentações, começa a retroceder. Mas nós somos o solo fértil. Nós somos este solo abençoado. Não somente para nós mesmos, mas para outros povos, outras pessoas que precisam. Então permita que Deus te use. Aonde você estiver, aonde você for, fale do amor. Fale, Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia. Porque não é o pastor Oscar que vai lá, não é você. Ontem eu falei porque é você, tem pessoas que precisam ouvir o evangelho que sai dos seus lábios. Semeia. Sabe? Isso é missiologia. Isso é missão. Então a igreja, infelizmente, poucas igrejas trabalham com missiologia. Porque é confronto. Ninguém quer pôr as caras para apanhar. Porque tem que ir para o embate. Missão é embate. O Beto sabe muito bem. Tem que deixar muitas vezes a família, ir para outra cultura. Os irmãos venezuelanos estão aqui. Há um desligamento da sua parentela, do seu país. Fazer a obra de Deus é com lágrimas. Os salmistas, lá no Salmo 126, aqueles que vão andando e chorando, semeando. Mas, enfim, ele vai regar os seus feixes com alegria. É isso mesmo. É com choro, com lágrimas. Ontem, quando nós saímos da casa do Kelvin, eu e minha esposa ficamos até quase 4 horas da manhã falando dos conflitos internos de nós mesmos. Nós devemos parar e refletir, Senhor, qual é a minha função como igreja, como membro? Senhor, o que eu estou fazendo? E Deus, Ele quer nos usar. Então é hora de nós acordarmos, sejamos semeadores. Vai ter solo ruim, vai ter solo, aleluia, duro, mas vai ter solo também fértil. Então abra a sua boca, permita que o Espírito Santo te ilumine, clame ao Senhor, não desista daquilo que Deus entregou. Paulo ele dizendo para Timóteo, Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Assim é para nós nessa noite. Missão é confronto. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Oscar,
esta igreja, a cada irmão do louvor, da oração, enfim, todos, vocês são importantes, vocês são instrumentos, vocês são semeadores. Permita, aleluia, deixa Deus, aleluia, sacudir. É época de Deus já balançar a videira, a figueira, aleluia. É época de nós nos posicionarmos na presença de Deus, porque aí fora está dizendo, é normal, irmão Denilton. A Bíblia diz, olha, é aquela frieza espiritual, aquele comodismo do pensamento, quando o apóstolo Paulo diz, não conformeis com as coisas deste mundo, mas antes transformai as vossas mentes através do Espírito Santo de Deus. Devemos ter um entendimento da chamada, da responsabilidade, da incumbência que o Cristo fez para a sua igreja. Jesus, ele aos altos céus, ele diz, olha minha igreja, aleluia, indo e fazer discípulo, aleluia. Se eu vou contar aqui testemunho, nós vamos fazer até vigília, aqui como vocês também têm. Então nós, nesta noite, fala, Senhor, eis-me aqui, aquilo, Senhor, que te desagrada, aquilo, Senhor, que está interrompendo o chamado que o Senhor tem para a minha vida, Senhor, desfaz e vem com tua luz e com teu poder, enche e usa-me para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa aqui um versículo para a nossa meditação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Pedro, ele diz assim, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É inaceitável uma pessoa vir toda ferida, ou está lá toda ferida, e nós somos igreja, todos domingos, você que está na igreja, você lendo, viu uma pessoa pedir uma palavra de esperança, e nós não soubemos responder, acolher aquela pessoa. Isso o Espírito Santo fica muito triste. Ou seja, o Senhor já nos capacitou. Basta nós permitir que sejamos usados. Senhor, que eu possa estar pronto, Senhor, para dar, Senhor, palavra de razão e esperança para quem nos pedir, Senhor. Então que Deus nessa noite levante homens, jovens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. Pregue, aleluia, fale do amor de Deus, aleluia, seja instrumento na rede social, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Deixa e permita que Deus te use. Coloque a mão no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, oh Pai, como é bom, Santo Deus, estar na tua presença. Enquanto, Santo Deus, muitos estão adorando a carne, os prazeres seja a carne, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, que nos confronta, mas ao mesmo tempo nos anima e nos dá coragem, vigor, revigora aqui as nossas forças. Abre o nosso entendimento, Senhor, através da tua palavra e da ação do teu Espírito. Levanta homens aqui, Senhor, que são usados, que são instrumentos, mas estão de braços cruzados, Senhor. Levanta essa igreja, meu Pai. Levanta essa juventude, esses homens, meu Pai, como instrumentos, como semeadores, Senhor, da tua semente, que é a tua palavra, Senhor. Oh, levanta, Senhor, restaura os corações nesta noite. Aviva, Senhor, nossa fé. Acrescenta a nossa fé nesta noite. Oh Deus, oh Senhor, preencher, Senhor, as lacunas da alma.
embate dos reis. Repreenda, Senhor, toda a covardia, Senhor. Tira isso de nós e me muda o espírito de ousadia, ouça de coragem, nos anima para uma grande obra. Ramaya Suedadas, Laia Suedaia, Laia Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, lavada e remida pelo teu sangue. A igreja como o Senhor chamou para a última hora, Senhor, para a última instante, para que nós possamos semelhar, Senhor Deus. Oh, aleluia. Não é título, Senhor. Não é, Senhor, posição social, estado. Não, Senhor. É coração faminto. É coração que tem sede de fome e sede de justiça. É coração que chora pelas almas. É coração que deseja, Senhor, que almas se convertam a Ti. É coração que tem misericórdia. É coração que tem paixão pelas nações, pelos miseráveis, meu Pai. É nessa oração que nós te clamamos e te pedimos que toda a honra seja dada ao Teu nome hoje para todos sempre. Amém. Eu quero fazer uma oração aqui em favor da vida do nosso amigo pastor Washington. Eu convido ele aqui. Em nome do Senhor Jesus, também a irmã Suela, por gentileza, por favor. Aleluia. Ontem, eu até falei, era bom ele estar aqui, né? Mas ontem foi uma resenha aqui gostosa, né? Não? E quem não sabe, eu gosto dele com uma história muito linda. Nós trabalhamos no filho, a qual o Senhor preparou todo o propósito. E eu falei assim, o Washington é esse solo fértil. Eu falei, o Washington tem estratégia, ousadia. Depois ele pode contar isso para vocês. O Washington foi uma pessoa humilde, simples, um coração disposto a semente, a germinar na sua alma, assim como a sua. Enfim, eu não quero aqui contar, mas eu quero só deixar registrado isso, porque ele tornou-se não só um grande amigo e irmão, mas um grande companheiro na obra. Eu falando para a Dana, eu conheci o Ricardinho na época de um avivamento, a qual nós entrávamos num trem para evangelizarmos. Eu conheci o Cláudio, o Lila, o Clóvis, na mesma pegada. Pessoas que têm talentos. Por que eu estou chamando aqui os pastores à frente? Porque nós sabemos que eles têm uma responsabilidade de conduzir essa igreja, de dar um norte, porque não é obrigação deles ir, mas preparar, incentivar. E nós devemos ser essa terra fértil. Nós devemos atentar e cobrir eles de oração. Por isso que a Bíblia diz: orai com os nossos líderes, os nossos pastores. Tem lágrimas que o Washington, o Senhor chora, que nenhum de vocês vê. Só o próprio Deus. Porque estar na frente de um trabalho não é fácil. Todo mundo pensa que é fácil, mas não é fácil. É doído. Dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo para o alto. Mas quem chamou é fiel para realizar e concretizar o chamado. Eu quero que a igreja coloque as mãos para frente, apresente a vida deste casal. Que Deus venha trazer mais e mais sabedoria, ousadia, avivamento, estratégia. Que essa igreja continue sendo, não será, sendo um canal de bênção, não só neste bairro, mas por essa cidade. Aleluia, nós somos a extensão do amor de Deus. Aleluia, aí eles não vieram aqui de paraquedas, não. Deus o trouxe e Deus o confiou. Então eu louvo pela vida deste casal. Que vocês honrem os vossos pastores, amém? Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós oramos, Santo Deus,
a vida dos teus filhos. Senhor, porque foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor, Senhor, que confiou. Foi o Senhor, Santo Deus, que deu, Senhor, esta obra em nossas mãos. Que o Senhor encoraje. Que o Senhor venha com poder sobrenatural sobre a vida deles. Dando vida, dando saúde, revigorando, restaurando, Santo Deus, a vida deles, ministerial, Deus, financeira, material, Deus, em nome do Senhor Jesus. Continua direcionando teus filhos, continua impulsionando para esta graça, para este amor que irresistível. Que esta igreja seja o portal, Senhor, do céu. Que esta igreja seja o seu canal, uma extensão do teu amor nesta cidade, neste bairro. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Visita, Senhor Deus, essa atividade. Visita essa igreja, meu Pai. Visita também, Senhor, cada família aqui presente. Visita, Senhor, cada pensamento, cada plano aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Que o Senhor tenha o melhor para cada um de nós nesta noite. Que o Senhor venha realizar nesta noite a chama da missão, a chama da tarefa, da tua obra. Indo e fazendo discípulo. Usa nossas vidas daquilo que tem de melhor em nós, meu Pai. Levanta e abençoa o teu povo. E assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer essa rica oportunidade. Que Deus nos surpreenda. Nós temos um Deus que nos surpreende. Às vezes o deserto é necessário, mas Ele está conosco. Amém? O semeador ele saiu. 4 tipos de solos. Assim somos nós. Nós vamos estar em ambiente que, nossa, que difícil a vida da estratégia. A nossa função é semear. Seja um semeador. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.